Nova Terra anuncia plantão urgente. Notícias do cosmos em primeira mão, só nas plataformas Cosmos Sim. Oi, gente. Olá. Muito boa tarde. Mais um plantão urgente. Ultimamente está uma beleza, um plantão atrás do outro, né? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os presentes. Fiquem à vontade, porque as informações não param. E nem podem. Então, vamos dar um início aqui, referendando, né? Algumas informações que a gente trouxe ontem. Vejam vocês, estamos aí. Vamos ver a nossa galera aí. Deusdete. Muito bem, Deusdete, como Maximília. vai? Maria Arruda. Maria Arruda. Tazia. Amália. Leni. E estamos aí, o povo. Ana Maria, seja bem-vinda. Mércia. Luiz Carlos. Neide, Nalva. Edinalva. Então, a galera bonita aí. Tati. Galera chegando aí, vai deixando seu like, seu coraçãozinho. É só para todo mundo. E é isso. Quem for chegando vai se apresentando aí. Então, bora, gente. Começa aí. Então, vamos lá. Tela azul, apagão. Pois é, parece que a moda agora, a novidade é o apagão. Então, nós estamos tendo apagão geral em países e até continente, como foi na Europa. Estamos tendo apagões parciais, igual teve nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Já começou uns apagões aí em alguns aplicativos e redes, mas, gente, tecnologia é isso daí, vai ajustando, né? A casa vai se arrumando. E que negócio de 3 dias de escuridão, o mundo todo no breu, vocês sabem que aquilo nem existe, até porque agora você liga um fio numa batata inglesa, põe uma lâmpada, acende, isso daí está ensinando os meninos tudo a fazer luz, né? Lamparina, lampião. Como assim o mundo vai ficar no escuro se tem todas essas tecnologias, até mais antigas, né? Dos lampião aí, tudo. Então, bobagem isso. Os apagões são a nível de tecnologia e aplicativos, e que maravilha. A gente vai exercitando, um diazinho sem aplicativo, internet, a gente vai brincar no parque, descobre, né, que tem um pet ali que precisa passear, um marido para dar atenção. Maravilha isso. Então, tela azul, apagão. O que acontece nesses apagão? Ontem a gente trouxe bastante coisa, né? Fica aí atento aos anteriores, mas falamos que nos próximos dias nós teríamos as geleiras, né? Os paredões de geleira da Antártica desmoronando o restante que precisava, e 8 grandes vulcões do planeta, vejam o jornal de ontem, estariam despertando. E aí nós já tivemos hoje de manhã essa notícia do primeiro, que foi ali da Bolívia, há mais de 250 mil anos adormecido. Pensa no tamanho do gigante. Então, são 8. Confirmando o que as informações, né, as canalizações estão chegando em tempo real. Isso é muito interessante, mas, para mim, um pouco preocupante. Porque antes a gente trazia uma informação, igual quando a gente trouxe o relógio interior da Terra, os polos, né, magnéticos, em 21, a NASA entregou em 23. A gente trazia a informação, daí 2 anos, dava tempo do coletivo trabalhar uns 2 anos, até os abobados aí de NASA, de cientista, falar a verdade, né? Porque eles recebem também, mas escondem pela questão de informação escondida ali, controle e poder. Só que agora, mais entrega, e na data que a gente trouxe, sempre. Mas agora, nós estamos trabalhando, enxugamos os tempos todos, estamos trabalhando no tempo real e a notícia está chegando também em tempo real. E a Nada e a Altamares falou que vai ser assim. Então, nós falamos ontem dos vulcões, hoje já, este daí, eu acho que é o terceiro maior do planeta, e vão vir outros 7 como ele. E em tempo real, mas a gente fez o que tinha que fazer, né? E vamos lidar com essa situação. Segue o outro.
também, né, sobre o apagão aí na Europa, é sempre bom ver, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Apagão na Europa, Espanha, Portugal, França, Andorra, Finlândia, Países Baixos, parte da Itália e parte da Suíça. Povo do dinheiro, né? Imagina Suíça sem energia e o povo sem acessar as contas milionárias, que ciricutico que não deu aquilo, né? Deve ter sido interessante. Mas é só você olhar aí, essa parte preta toda é um continente inteiro no escuro. Aí vocês imaginam o prejuízo financeiro, porque o povo só pensa em dinheiro, né? Que dá isso, né? E aí vamos agora para o outro prejuízo. É o hospital sem energia, que se não tem um bom gerador, né? Dá aquela situação toda. Empresas, né, que trabalham ali 24 horas por produção de um dia ou 2 parada. E aí, não tem como recuperar isso, gente. Só tem como andar para frente depois. Então, foi uma imagem interessante. E a outra imagem que a gente sempre traz é essa daí. O futuro. Olha que interessante que esse canal aí colocou. O futuro em azul da Terra já é o presente, em azul também, em outros mundos. Vocês estão vendo a nebulosa ali? Ali a Terra, parece a Terra, né? Então, aquele monte de pontinho ali são tudo terras. Terra, gente, não significa esse globo azulzinho igual a gente conhece, que não. Significa uma esfera que já tem terra, base, elemento terra, né? Ok? Então, milhares e centenas e milhões e bilhões de terras. Então, o futuro da Terra já é o presente em outros mundos. Sabe, os anéis da Terra? São várias terras, universos paralelos. Aonde está a sua cabeça? No passado, no presente, no futuro? Em qual terra dessa está você? E você sabe que és um ser constituído de energia, alma, espírito, matéria. Aí tem espírito, perispíritos, corpos inferiores, corpos superiores. Vocês acham que está tudo aqui dentro, aqui, desse envelopinho. Cada corpo desse está em uma dimensão. Aí você tem que tomar muito cuidado, se você não está fatiado entre passado, presente e futuro, as pernas quer estar agarrada no passado, deitada na cama sem se mover, a cabeça quer estar no futuro girando, pensando em 200 milhões de coisas ao mesmo tempo, e o braço se estapeando do Melhores do Mundo, o Joseph Klimble, né? Quem não viu, vê, gente. Joseph Klimble, coloca lá, Melhores do Mundo, aonde os membros do corpo dele se degladiam com ele mesmo, é por aí. Então, saiba onde estão os seus corpos. Quantos você tem? Alma, espírito, matéria. Se a tua alma está satisfeita com esse atual trabalho seu. Se o teu espírito está satisfeito com esse atual relacionamento seu. É do jeito que eu quero. Estou vendo. E por que você não está feliz, então? E por que está tudo ruim? E por que nada está bom? E por que o boleto chega? E por que a enchente chega? E por que você está desconfortável? Se é você que está no controle. Então, entender, né, que nós somos um coletivo de nós mesmos e temos que honrar as nossas partes. Então, o futuro está em algum lugar. O futuro é tua alma lá, que cuida do presente, que é você embaixo, que cuida do seu plano de alma, do teu espírito, o que faz, como que funciona isso. Mas eu nunca pensei nisso, mas é hora de pensar. Não, mas isso é muito complicado, eu prefiro voltar... O Neo, né? Quando eu olhei, nossa, é muito difícil, eu vou voltar para a Matrix. Eu vou voltar a dormir, que é a melhor coisa. Então, às vezes, eu entro num conflito e aí olho lá fora, esse relacionamento é tóxico, esse emprego me prejudica, essa família não está legal, esse lugar onde eu estou está tudo ruindo, e aí não, eu tenho que sair. Mas aí começo a pensar, nossa, vou ter que pagar uma pensão de tanto. Aí eu vou ter que vender a casa, o carro e dividir os bens. Mas se eu sair desse emprego que eu ganho 5 mil por mês, eu vou ter que correr atrás de um outro, de um salário mínimo e tal. Aí começa a ver, aí faz igual o Neo. Eu vou voltar a dormir, vou ficar aqui na Matrix mesmo. Então, assim, essa imagem me chamou a atenção de ver aonde que está, onde que eu estou, e não tem problema estar nesses lugares todos, desde que você saiba o que fazer com essa informação. Então, o que a gente trouxe nos jornais anteriores reflete muito bem aí o futuro da Terra, já é o presente em outros mundos. Ok?
E fala aí, Rafael, se você quiser comentar, né, dessa questão do futuro, como é que você vê isso para você, e o Cristiano também. Eu quero fazer um adendo aí sobre a famosa e clássica frase: conhece-te a ti mesmo. Uma frase tão simples, mas tão profunda, que muitas vezes é o princípio básico de tudo que você precisa para refletir sobre as verdadeiras respostas que sempre estão dentro de você. E este princípio básico, sempre ensinado aqui dentro das plataformas, permitiu avançar muita gente. Então, você que está chegando agora, que não conhece essas plataformas, que não conhece o conteúdo aqui, e ainda tem dentro de você essas perguntas sem resposta, acesse o canal e vai dar uma boa pesquisada, porque a riqueza deste conteúdo aqui é enorme. E você que já está nessa jornada, que já está caminhando, e que essa informação trazida aqui faz sentido, é só para validar para você mesmo e você transformar a tua informação em conhecimento e começar a botar em prática. Vai daí, Cristiano. Segue você com as notícias que você capturou para a gente seguir aqui agora com mais uma gotinha que não dá nem para fazer PPT mais, gente. De tanta coisa que está chegando e é como agora a gente já falou, tempo real. Então, galera, boa tarde. Nós temos aqui a playlist, por exemplo, dessa série, que é a Plantão Urgente, que a qualquer momento... Então, quer conhecer dentro dessa energia, frequência, onda, o que é relevante, série Plantão Urgente, está aqui. Então, a reunião de todos os plantões, estamos aí no plantão 23, então estamos fazendo só 23 semanas ininterruptas, mas, como quem já está no Cosmocentro sabe que trabalhamos por ciclos. Ciclos de entendimento, de validação, de conhecimento, de aceitação e etc. Então, pega esse link aqui, veja os plantões anteriores. Todo sábado, todo domingo, nós temos corte dos conteúdos. Então, corte das lives, cortes de vídeos que fazemos. Sábado e domingo tem ali um apanhadinho para vocês, meio-dia e 12. E, como sempre dito, é só para todo mundo. Mas eu preciso me colocar o quê? À disposição desse conteúdo. Senão, do contrário, vai passar como tudo passa na vida e eu deixo a vida me levar. Então, você que está aqui me vendo, me ouvindo, você quer deixar a vida te levar? É uma pergunta. Ok. Vamos seguindo aí agora com o PPT, diz aí para nós. Então, nenhum dos ministros, colocado aqui pelo jornal jocosamente, comentaristas, deu qualquer declaração sobre o rombo bilionário do INSS. Aí eu pergunto a vocês, isso é ou não é apagão? Então, isso não se trata de um apagão? Apagão, da falta de vergonha e entre outras coisas. Segue o baile, gente, é tanta coisa que não dá nem para perder tempo com isso. Então, né, um rombo bilionário do INSS, mais os ministros. Rafael. Grupos bolsonaristas exploram fraude do INSS para colar rótulo de corrupção em Lula. Nossa, Mônica Bergamo. Essa agora pesou forte, hein? Nem vou entrar muito a fundo aqui. Não vale nem a pena. Nossa. É ridículo. China vê potencial oferta de fentanil como forma de iniciar negociações comerciais. Nessa sexta, o Ministério do Comércio da China afirmou que estava avaliando iniciar negociações com os Estados Unidos para interromper uma guerra comercial. Para quem não sabe, o fentanil ele é o equivalente à guerra do ópio, que por acaso houve na China também, e foi capitaneado pela Grã-Bretanha, o Reino Unido. Só que dessa vez, a Grã-Bretanha é a China, que tem os insumos para fabricar essa droga mortal,
e que estragou uma geração inteira lá nos Estados Unidos. E agora vem como oportunidade para interromper uma guerra comercial. Gente, isso também se trata de apagão. Mas como é que se dá esse apagão? Fecha a cortina. Né? Como é que se fecha essa luz? Como é que se abre a luz? Porque é o fim e também é começo. Negociar a entrada ou saída de um insumo de droga que é mortal. E o fentanil é mortal. Ele prejudica muito mais do que o crack. 1000 vezes mais. Rafael. Eu cresci ouvindo uma famosa frase do meu pai: cada um dá o que tem. China está dando o que tem, Estados Unidos da mesma forma, governo federal, etc, etc, etc. Se você ainda não percebeu que está na fase de revelar a você aquilo que você teve durante toda a sua vida, vendas nos olhos, tá aí. A gente está mostrando em tempo real. Saia do apagão. Segue, vai. Residência cósmica, sistema Júpiter. Sistema 3, a saber, base arquetípica de toda a criação. Então, o que é arquétipo? Planta. Arquitetura de todo e qualquer tipo de criação. Todo e qualquer tipo de ser vivo do cosmos, ou vivo, ou animado, ou inanimado, passa por uma planta, por uma arquitetura. Passa por Júpiter. E o que eu tenho a ver com isso, Eliana? Ou você aprende a criar, ou vai viver de criação dos outros. E N forma de criação, inclusive a fentanil, né, que agora está sendo empurrado goela abaixo. Então, se eu não quero aquilo, eu tenho que querer uma outra realidade. A residência cósmica, para aqueles que já se tornaram doutores cósmicos, é importante para você parar de engolir os engodos, né, e as drogas da Matrix. Tá aí, Segue data, segue o link, só vem. É para você, né, que se tornou, né, se formou, se graduou, só vem no dia 17 de maio, às 17h17, com nós três aqui e mais a equipe do Clã dos Merecedores, em cima e embaixo. E é para observar que residência é certeza. A gente não trabalha com outra coisa. Então, é certo que você já se graduou. Atuação na É prática. certo que você já fez. Então, se você fez, agora coloque em prática. O governador petista sugere a eleitores de Bolsonaro devem apagão, novamente. Vocês estão notando que os apagões estão acontecendo de todas as formas? É apagão em palavras, em gestos, apagões em sentimentos, apagões em emoções. A Bíblia traduziu isso como naquele tempo ia esfriar as relações. Ela traduziu dessa forma. Mas se trata de apagão. Mas o caboclo aí se colocou no lugar de Deus, né? Porque só pode tirar a vida quem deu. E aí ele está dizendo que quem tem que viver ou quem tem que morrer, ó. Quem faz um apagão? Parabéns para esse povo que se põe como Deus, né? Quem faz um apagão ou quem não faz? Decida. Você participa de um apagão ou não? Rafael? O governador está dando o que tem, né? Só sabe expor isso aí, está expondo sua face verdadeira. Dar o que tem significa isso, expor a sua face verdadeira. Ele só sabe fazer isso, fez isso a vida inteira, mas funcionava. Agora, nessa nova formatação onde se desvelou, muita gente está visualizando a verdadeira face. Tá aí. Resumo, ele só está vomitando, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, diz a Bíblia, né? Ele só está vomitando a podridão que está dentro do coração. Segue o baile. Olha, até rimou. Primeira carta de Sananda à humanidade, 17/5/2024, com duração até 23 de setembro de 2025. Segunda carta de Sananda, 23/3/25. Terceira carta detalhada à humanidade, Autosa, o grande sol, 16/4/2025. Quarta carta detalhada por Endigaia à humanidade,
11/4/2025, e para fechar a conversa desse ciclo, a quinta carta, que é da Fonte das Fontes, em 28/4/2025. O que vai acontecer? Já aconteceu. O que é esse fim de ciclo e tudo e mais um pouco? Está nessas 5 cartas aí. Bota o telefone, tira a fotozinha do QR Code. É carta de 5 minutinhos cada uma. Vai ser a meia hora mais bem resolvida de todas as suas vidas. Mas é para ver, entender, compreender, aceitar e validar aquilo que é para você. Segue o baile. Eu chamo a atenção para essa carta recente, Fonte das Fontes. Ela entrega 2 informações muito importantes que complementam todo esse conjunto de cartas à humanidade. Se você passou batido por essa carta aí, começa novamente lá na primeira carta até chegar nesta quinta carta, porque ela vai entregar 2 informações aí que vão fazer essa clareza do que a gente está entregando até mesmo aqui nesses jornais aqui. Segue o baile, que chama. Segue o baile, porque o tempo urge e o celular está bombando. Almoço em Wall Street, Big Mac versus incerteza. Declínio nas vendas comparáveis do McDonald's. Museu é o maior desde. Novamente, apagão. O povo enjoou de sanduíche de plástico. Vira o baile. Que não tem gosto de plástico, né? Veja que não importa a notícia, tudo é sobre apagão. Você apaga a comida ruim da vida, ou aquilo que nunca foi comida. Das zonas industriais perto de Xangai aos limites remotos da Mongólia interior, trabalhadores foram às ruas exigindo salários atrasados, denunciando furiosamente demissões em massa que ameaçam mergulhar o país na pobreza. Rafael? A China está de dentro para fora apresentando agora a seu verdadeiro cenário. E quem não tinha percebido ainda como é que está vendo uma face nova, talvez, e retomando aos velhos tempos, talvez. Tá aí, olhos de ver. É o Gengis Khan voltando, né? O povo da Mongólia lá, né? Quem não lembra do Gengis Khan? O pau tá atorando, né? É o povo que resolve na porrada. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções amorais. Olha aí, ó. É o efeito ali dos códigos da vida, né? Onde cada um está recebendo de volta tudo aquilo que executou. Vamos ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos que já são completamente previsíveis. Novamente, um tipo de apagão. Diz a imprensa que se trata, Rafael, de uma vinda protocolar para discussão de protocolos de segurança. Então, vamos ver como é que se desenrola o próximo capítulo. O protocolo. Protocoladamente, Temu deixará de vender produtos da China diretamente aos clientes dos Estados Unidos. E os Estados Unidos está aí para Temu, por quê mesmo? Né? Vira o baile. Ai, meu Deus. Vai, segue. Apagão. Apagão. Essa, para mim, é a melhor de hoje. Trump diz que o governo revogará status de isenção fiscal de Harvard. E aí as eminências pardas já correram, levantaram as mãozinhas. Isso não pode, não está na Constituição, e etc, etc. Novamente, apagão. Porque na Constituição americana tem que cumprir o que está escrito. E está escrito que a educação tem que ser livre, democrática, disponível para todos. Tudo o que Harvard hoje não faz. Rafael. É uma instituição realmente, né? Então ela trabalha o seu processo seletivo com os valores
dos custos mensais aí para quem quiser, do seu jeito, mas se está isenta de impostos, tem que abrir também um órgão para vagas públicas, né? Agora, se tem ou não, é outros 500. Mas virou Covid vermelho também, não tem até que morrer, nem abrir nada. Viram baile. Portugal vai notificar milhares de imigrantes, incluindo brasileiros, para que deixem o país. Lógico. O governo de Portugal vai notificar 18 mil imigrantes em situação ilegal para que deixem o país. Bom, isso vai desfazer as favelas. Portugal tem favela agora. É. A coisa que não tinha, mas tem agora. Portugueses, falem sobre isso. Porque não tinha lá. Apagão novamente, gente. Oh. A gente termina com a fofura aqui, que não é apagão, é luz. O hospital faz bebês recém-nascidos virarem coelhinho da Páscoa. Aí dá o nome aqui do hospital em São Paulo, que está vestindo como boas-vindas. Então, nem sempre tudo é apagão. Também há renovação. Então, e é a criança que traz o novo. É isso aí. Fofinho. Bebês gostaram. Após passar pelo SUEC, os tratamentos lá da Câmara Solar, no Portal Solar Infinity, naquele tanto de câmara de tudo que vocês imaginarem, reatomização, câmara de reposição celular, câmara do rejuvenescimento, câmara do spa, aí é muito para vocês. Mas eu ainda tenho dúvida de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, questões psicológicas, cosmoterapeuta solar cristiano. Mas eu sinto que eu estou bloqueada, DNA, GNA, fitas, eu estou, etc., sem fim, meu plano de alma eu não sei, e está tudo confuso. Protocolo Fonte das Fontes, com Eliane e Rafael, procura nós depois que você passar lá pelo SUSEC, e só vem que a gente, agora nós estamos num ritmo menos acelerado, porque já entregamos a formatura de todo mundo, né? Mas até 23 de setembro todo mundo tem que dar conta dos planos de alma novo, né? E a gente não pode atender mais naquele ritmo que estava, porque eu não dou conta. Então, procura aí, se coloca na agenda e não deixa para cima da hora. Segue. Salas perícia. 5 salas, 5 oportunidades de você ser perito. Então, tenho dificuldade de entender o que é ser perito? Etimologia da palavra. É tudo. Então, tudo sobre sexualidade sagrada, primeira sala ali. Vou entender sobre legalidade cósmica, códigos da vida. Vou entender, praticar minha informação, radiocosmologia. Vou entender e praticar prosperidade, o que é de fato. Dica, é sobre energia, por isso que está lá o cintilante ali. E também sobre trabalho direto, porque perícia em mesas é para você que quer contribuir com o outro, assim como contribui para si mesmo. Então, 5 salas, procura esse aqui que eu vos falo, Cristiano Brandão, 09@gmail.com. Depois que você já passou pelo Portal Solar Infinity e recebeu tudo que é seu. Antes do SUSEC e da meditação, respira, apruma o corpo, que é numa toada só. As informações que já não dá nem para colocar no PPT, que é só umas 20 canalização por noite agora, porque está em tempo real. Sananda, dia 3 de maio. Sananda comunica a Eliana que todos os seus planos junto à fonte das fontes foram executados com precisão cirúrgica e em pouco tempo, a saber meses, no máximo poucos meses do tempo cronológico, os milagres serão visíveis para todos que queiram ver. Segundo lei de nada, esse toque de recolher, foi dado um toque de recolher, tá? É um toque de recolhimento dos vestidos que precisam urgente serem retirados de solo. O recolhimento se inicia em 5 de maio, às 16h16, e termina em 8 de julho, às 16h16 também.
é o período máximo que Eliana tem para a conclusão da lavação de almas. Lavar a alma, vocês entenderam seu plano de alma, etc, etc. Que ainda restam no coletivo, algumas. E eu não tenho conta mais com ninguém do lado de fora. E serão recolhidos das variadas formas. Acidente, morte súbita, desaparecimento. Os contratos estão tudo vencidos, gente. A quantidade estimada é de 9.300.000 e tralalá. E eu já trouxe isso em ata. Mas desses 9.300.000 e tralalá, 8.725.000 são só aqui no Brasil, naquelas regiões que eu também já falei. Então, a Lei de Nada comunica também, no dia 4 de maio, que em 533 dias corridos, o planeta será totalmente diferente do qual vocês conhecem. E veio comunicar sobre o apagão do Brasil, que vai ser o maior de todos, né? Pode durar até 3 dias e está previsto aí. Isso tudo vai acontecer em maio. Os vulcões e etc., apagões, os apagões, tudo para maio. Mas é pontual, aquela coisa que um país não vai nem perceber do outro, sabe? Aquela coisa. Grande explosão energética e frequencial no subsolo, varre totalmente o dinheiro podre e as esperanças de dinheiro fácil. Isso aí a gente já trouxe. Sandy, dia 4, trouxe. Epidemia irá ocorrer pela Europa e irá se iniciar na França, através de um bebê que logo após transmiti-la morrerá. Vi um bebê com o corpo coberto de chagas, parecia uma lepra, que tinha uma verruga vermelha na testa. Vi ao lado dele um outro menino, que era seu irmão. Encostou na testa dele e logo seu corpo ficou todo contaminado. Uma segunda grande epidemia chegou pela Europa e voos interditados, contenção, divisão, mortes, 4 do 4. Isso já tinha sido noticiado em ata. E também tem uma epidemia pior ainda que vai acontecer lá nos Emirados ali dos árabes e tal, do povo lá, que é sobre questão de órgão genital, doença gravíssima que vai dizimar muitos masculinos ali. Lavação de alma encerrada por completo, já adiantada para 2 de julho, tempo atemporal, para que as coisas aconteçam mais rápido. E, por fim, o povo aí, né, da fajuta Aliança da Terra, porque 90 e tralalá% se vendeu, né, para os Illuminati, para os escuros, né, sobrou só uma meia dúzia de velhinho lá firme que estão tentando manter a coisa. Eles ressuscitaram até as Medbed, gente, para ganhar tempo dos incautos. E disseram que resgataram de hospitais e bunkers, e ver se faz sentido alguém deitar numa cama onde se tratavam Illuminatis e CIA para poder curar a pele, o corpo e perder a alma. Os tais valores recuperados do Vaticano, a gente já falou ontem, mas vamos referendar, nada pediu, e das 13 famílias negras vão ser destruídos, porque não podem ir para a humanidade. É dinheiro de sangue, é dinheiro podre, é dinheiro ganhado com tráfico de criança e coisas piores. E quem tocar nesse dinheiro ou insistir em tocar, morrerá da podridão dele. Vigiai e orai. Os 2 primeiros apontamentos estão ligados ao clima. Apontamentos agora. As mudanças serão todas a critério. Quem tem taxa mínima de 333 Hz vão para outros locais que não são Nova Terra, nem Nova Gaia e nem Novo Cosmos. Anéis da Terra, a saber 18. Altamares comunica a Rafael, que está com o código-fonte das fontes masculino e solo, que as gavetas anelares cósmicas estão preparadas para serem abertas. É imperioso dar voz de comando e decifrar cada gaveta. Rafael diz que as gavetas anelares estão prontas para serem abertas e dá ordem de abrir. E traz o que é, tá? Cada gaveta. São várias gavetas, porque são 18 anéis, e tem que decifrar o que está ali dentro. Conforme Altamares comunica, aqueles do coletivo que estavam posicionados no 6º anel da Terra, da linha de frente, agora estão no 8º anel. São 33 a saber. Os outros estão anéis abaixo. Cada um está onde tem que estar, sustentando o que precisa.
Élida, a saber, a alma de Eliana, está suando uns pratos, parecido com aqueles de banda marcial, emitindo uma frequência sonora altíssima para o reino animal. Somente o reino animal e seres com muita audição frequencial conseguem ouvir. Ai, eu também. É aquele tipo, aqueles quando os animais começam a subir as montanhas por causa de tsunami, sabe? É um aviso para o reino animal por hora. E Altamares informa que o pulso frequencial evolutivo do reino mineral, a nível de anéis cósmicos, aconteceu em outubro de 2024. Do reino vegetal, em novembro de 2024. Do reino animal, está acontecendo hoje, 4 de maio de 2025. E do reino hominal, acontece em 8 de julho de 2025. Lei de Nada comunica ao coletivo que o vosso maior presente e principal é poder estar presente e presenciar este momento lindo e evolutivo. Lei de Nada, Altamares e Altos comunicam que as varreduras no computador quântico já estão em 53% devido aos apagões. É para isso, né? Cada apagão, uma nova varredura. Essas varreduras estão revendo tudo relacionado a finanças e leis injustas, ilícitas, e está sendo tudo renovado neste agora. Também comunica que virão ainda. Faltam 3 apagões no Brasil, que serão de 3 dias, porém de dias alternados, e com no máximo 8, 10 horas por dia, que não vai atrapalhar nada. Então, não há motivo de desespero nenhum, nem encher o armário de papel higiênico. Também avisa que haverá um apagão grande por 3 dias na China. Serão alternados também, porém com 24 horas cada dia. Imagina o tamanho disso na China, né? Que vive do capitalismo, diz que é socialista, mas vive do capitalismo, que não pode parar meia hora de produção, né? Lei de Nada, Altos e Altamares também comunicam que foi identificada uma grande somatória de repatriação aos cofres públicos do Brasil, vindos da África, dos Estados Unidos e da China, aos cofres públicos. Foi dito, não é pessoal para ninguém, é cofre público. E disseram também que o computador quântico, à medida que vai fazendo a varredura de valores ilícitos e leis inadequadas, vão desfazendo tudo o que tem que ser desfeito, e, por enquanto, só reconhecem essas 4 devoluções aos cofres públicos da nação brasileira. É repatriação. Repatriação significa a pátria, não é a pessoas físicas. Mas isso significa que os habitantes dessa pátria serão beneficiados por novas leis que estão sendo criadas e homologadas para o destino desses valores. Então, aqueles que têm bons projetos e já fizeram, não é que vão fazer, vão ser beneficiados. E pediu para eu parar por aqui. Então, Rafael. Computador quântico está na gestão disso, ao repatriamento, que isso fique claro que não tem nada a ver com planilhas, com gestores e etc, 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 porque este caso que citei sobre planilhas, gestores, está ligado ao dinheiro que foi citado antes, dinheiro podre. E se você quer esse dinheiro podre, você será contaminado. E eu não estou dizendo que vai receber esse dinheiro. Só o fato de frequencialmente você estar conectado com esse dinheiro, você já está indiretamente se contaminando. Vide quinta carta. Novamente vou dizer sobre a humanidade, aberta à humanidade. Vai lá que você vai entender o que são os anéis da Terra, porque a taxa que está sendo dita aqui é de separação é de 333, como foi dito aqui. Volta e estuda várias vezes o que está sendo dito aqui para você entender e juntar essas conexões. Cristiano?
carta aberta à humanidade está falando a vocês de maneira clara e sucinta. Nada é sólido, tudo é sobre energia, tudo é sobre frequência. Nunca entendi isso. Você tem a derradeira oportunidade, antes de partir, de entender. Porque sim, todos partem. Um anel, um mundo, um planeta, e não é daqui 100 anos, 1000 anos, na outra vida. É nessa. Por que se fala tanto isso e não querem entender? O que o faz serem bobos, serem cegos, surdos e mudos? Somente vocês. A oportunidade é entregue aqui. Fonte das Fontes vem trazendo esse conteúdo com essa direção. As cartas abertas, o conteúdo das plataformas, a cooperativa Nova Terra que vem a conhecer, tudo é sobre trazer para dentro aquilo que você vai entregar para o seu mundo. Aquilo que você já está entregando, inclusive quando você está consciente de suas consciências, você já está entregando para o seu mundo de origem, porque ninguém é daqui. Mas por que é tão complicado aceitar, compreender, entender e validar? Ninguém é daqui. Nem sequer uma pedra é desse planeta. Nem a pedra. Pedra, planta, animal, todos fizeram um périplo, um caminho. Você e eu. Então somos gratos por isso, porque estamos fazendo esse caminho para poder dizer isso com leveza e tranquilidade. Agora faça a sua parte. Do jeito que entender e validar, mas faça. É isso. Cristiano, Miguel está pedindo para eu ser mais claro ainda sobre esta restituição ao governo, porque também Miguel foi ligado a esses nomes diretos aí de Gesara, Nezara, planilhas, e ele não tem nenhuma ligação com isso. E quando se fala computador quântico vai receber essa gestão, é porque tudo é energia e frequência. E se você ainda está naquela esperança que vai receber por instituição do governo atual ou de algum governo específico do que está acontecendo aqui, o que você, cidadão, vai receber é bem-estar, é saúde perfeita, é abundância infinita e é paz eterna. O restante são com aqueles responsáveis para te entregar isso. Você não vai ver dinheiro na tua conta. Você vai ver bem-estar, saúde perfeita e todos esses citados. Então, fique atento a isso. Amados, nós não estamos afirmando isso, porque é uma afirmação. Porque nós queremos, porque é do ego, é que decididamente, Fonte das Fontes nunca trabalhou pelo ego de ninguém. E por nunca ter trabalhado pelo ego de ninguém, nunca trabalhou pela satisfação, nunca trabalhou pela sobrevivência, é que pode afirmar isso. Porque muitos de vocês estiveram voltados para isso, a sobrevivência ou a satisfação. Isso não significa colocar o dedo na cara de ninguém, significa a real realidade. A real realidade de muitos foi esperar. Esperar pela dívida acabar, pelo milagre acontecer, pelo governo fazer, pelo Bolsonaro voltar, pelo Trump eleito, porque a rainha morreu, esperar. E agora está sendo dito claramente, nunca foi sobre esperar. Sempre foi sobre fazer o que faço nesse momento. O que venho fazendo por todas as vidas. Será que um milionário da Mega Sena fez em todas as vidas deles anteriores para ele poder ter aquele dinheiro em mãos? Será que esse milionário da Mega Sena fez? Será que o milionário do Gesara e operações merece receber dinheiro de sangue de todas as vidas anteriores pelas quais ele não trabalhou? O que merece? Isso não é um aviso, é uma certeza. Aqui falo pela coluna solariana. Deus, na coluna solariana, elemento terra, está falando com vocês. Minotauro.
e vamos à meditação.